Tá, vamos conversar sobre o assunto da primeira prova, que é basicamente geometria analítica, certo? O primeiro conceito que a gente vai ter vai ser o conceito de coordenadas, certo? Basicamente aquele conceito de biunívoca, certo? Que o quê? Todo valor de x, a gente tem um valor correspondente ali no y, certo? Então, nossa unidade básica da geometria analítica dentro do nosso plano cartesiano vai ser nosso ponto, certo? Formado por coordenadas x, y, certo? Isso aqui é a base do nosso plano cartesiano. Abscissas e ordenadas mais em cima, certo? Partindo de dois pontos, vou colocar o P1 e chamar aqui de P2. A gente tem o quê? A gente tem alguns cálculos, algumas abstrações, relações que a gente pode fazer entre esses pontos, certo? Primeira relação, que é uma relação direta entre esses dois pontos, vai ser o quê? Vai ser a distância entre eles, certo? Como é que a gente calcula a distância entre dois pontos? Então, a fórmula disso, né? A distância entre dois pontos vai ser o quê? Vai ser a raiz quadrada da diferença desses dois pontos aqui ao quadrado, certo? A ordem aqui não vai importar, até porque quando eu pego uma diferença, ela positiva ou negativa e eleva ao quadrado, vai logicamente se cortar, certo? Essa aqui é a primeira relação que a gente consegue abstrair disso. Segunda relação vai ser justamente o ponto que vai ficar aqui no meio, que é o que a gente chama de ponto médio, certo? Quais são as coordenadas desse meu ponto médio? As coordenadas desse meu ponto médio vai ser a média das coordenadas dos dois pontos, né? Então aqui vai ter o x do primeiro ponto mais o x do segundo ponto dividido por 2, a média, essa aqui vai ser a primeira abscissa do primeiro ponto. E aqui, a ordenada dele vai ser o quê? Vai ser a média das minhas ordenadas, certo? Dos dois pontos. Outra coisa que a gente pode fazer é extrair uma equação da reta desses pontos, certo? Consigo extrair aqui qual que vai ser o ângulo, tudo certinho, mais bonitinho. Como é que eu faço a equação da reta desses dois pontos? Vamos deixar isso aqui um pouquinho para depois. Vamos fazer um exemplo desses dois aqui, depois a gente fala só de equação da reta, certo? Aqui, ó. Vamos partir de dois pontos aqui. Um primeiro ponto pode ser o meu 3, 4. E o meu segundo ponto 4, 6. Por exemplo. Vamos pegar esse exemplo aqui. Vamos calcular a primeira distância entre eles. A distância do ponto 1 até o ponto 2 vai ser o quê? A raiz. Diferença do meu x1 menos o x2. 3 menos 4 ao quadrado. Mais, entre parênteses, 4 menos 6 ao quadrado. Aquela questão da diferença positiva, diferença negativa não importa muito, certo? Que vai ficar como? Então, raiz de 3 menos 4 dá menos 1 ao quadrado 1. Mais 4 menos 6, 2 ao quadrado 4. Resultando que essa distância aqui vai ser raiz de 5. Alguma coisa próxima de 2,73. Certo? E o ponto médio, como é que eu calculo?
Ponto médio é simples. Eu estou querendo ponto médio, vou calcular a média dos pontos que eu já tenho ali. Só que eu separo em abscissa e ordenada, certo? Vai ficar como? Primeira coordenada aqui, abscissa. A média de 3 com 4, porque são o x dos dois pontos que eu tenho ali, certo? 3, 4 sobre 2, vírgula, estou separando. A média das ordenadas agora, de 4 e 6. 4 mais 6 dividido por 2. Resultando num ponto médio de 3 mais 4, 7 sobre 2. Vamos colocar em fração mesmo. 4 mais 6, 10 sobre 2, 5. Certo? Se eu for colocar no gráfico isso, como é que ficaria? Os dois pontos. 1, 2. Vamos colocar fora de escala, senão vai virar uma bagunça isso aqui, né? Primeiro ponto, 3, 4. Vamos colocar aqui 3, 4. Primeiro ponto. E o segundo, 4, 6. 4, 6 vai estar aqui em cima. Vamos ver. Esse ponto médio aqui está falando para mim que é 7 sobre 2, que vai dar uns 3,5. Esse 3,5 vai bater aqui. E 5. 5. Bateu aqui. Certo? Então a gente percebe que esse ponto médio aqui, ele acaba batendo certinho, certo? Mesmo um pouquinho fora de escala ali, ele acaba batendo certinho. A distância sendo 5, vamos ver aqui mais ou menos. Se eu vou fazer um triângulo retângulo aqui, ó, essa distância aqui, ela é um pouquinho maior que 2, que é o que a gente chegou ali no nosso 2,73, certo? Vamos entrar em outra questão agora, que vai ser o quê? A formação das nossas retas. Como assim? Como é que eu formo minhas retas? Eu tendo, vamos colocar aqui nosso plano cartesiano, um primeiro ponto aqui, um ponto simples, um ponto 1, 1. E eu vou colocar aqui um pouquinho mais longe, um ponto 4, 4. Por exemplo, vou dar uma generalizada, na verdade, para ficar um pouquinho mais fácil de entender. X, Y, X', Y'. Como é que eu encontro a equação da reta desses caras aqui? Tá, tem duas formas de fazer isso. Eu posso fazer por sistema, ou eu posso fazer pelo quê? Posso fazer por determinante também. Por determinante. Como é que eu faço por sistema e por determinante? Tá. Eu sei que essa reta vai conter esses pontos aqui, certo? Eu sei que minha reta, no caso do sistema, vai ter um certo y igual a um ax mais b, certo? Então vamos basicamente substituir esses pontos e tentar isolar o meu a e o meu b e vendo o que dá aqui. A gente fazendo isso, substituindo nossos pontos, depois a gente vai fazer um exemplo. A gente substituindo os pontos, isolando, a gente acha o a, acha o b, depois só substituir que a gente basicamente acaba com o problema, certo? E com um determinante a gente faz como? A gente faz um determinante x, y e 1, e depois a gente coloca quem? A gente coloca os pontos. x1, y1, x2, y2, 1 e 1. Fazendo o determinante desse cara aqui, a gente consegue chegar na equação da reta, certo? Isso aqui igual a 0. Por que eu consigo chegar na equação da reta com essa loucura aqui? Essa aqui é justamente a equação também
da colinearidade de 3 pontos. Sempre que essa propriedade aqui é satisfeita, a gente tem o quê? A gente tem uma reta, 3 pontos colineares. Aqui eu coloco 2 pontos e aqui eu coloco xy para generalizar, como se fosse um ponto aleatório. Quais são o conjunto de pontos que vão satisfazer essa igualdade aqui? Vão ser justamente os pontos de uma reta, certo? Vamos fazer um exemplo aqui, só lembrando que o quê? Olhando para a reta em si. Esse ponto A aqui, o meu coeficiente angular, certo? E esse cara aqui, o meu B, é onde a minha reta vai cortar o eixo das ordenadas, certo? Então, se eu tenho aqui um eixo das ordenadas, onde que essa reta corta aqui? No meu B, certo? No meu termo independente. Isso também acontece em outras funções, porque é justamente aonde o x é igual a zero. E todo mundo que tem x como o termo é x vai zerar. Então vai sobrar quem? Vai sobrar o meu termo independente, certo? Vamos lá agora falar de exemplos concretos. Vamos usar como exemplo aqueles 2 pontos que a gente tinha comentado no começo. Meu ponto 1, 1 e um certo ponto 5, 5 aqui. Primeira coisa que a gente faz vamos ver o que a gente quer. A gente quer a equação da reta, tá? A gente tem 2 possibilidades. Vamos fazer a primeira aqui por sistema. Tá, eu sei que minha reta ela tem um formato y igual a x mais b. Vamos basicamente substituir 2 vezes. Com o primeiro ponto aqui, quando x é 1, y é 1. 1 é igual a mais b. Primeira equação. Vamos fazer uma segunda aqui. 5. 5 vai ser igual a 5a mais b, certo? Isso aqui vai ser a minha segunda equação. Vamos isolar o a aqui. O a aqui vai ser igual a 1 menos b. Agora eu vou basicamente vir aqui e substituir aqui na minha segunda equação, certo? 5 vai ser igual a 5, que multiplica o a, que é 1 menos b, mais o b. Aqui é o quê? Trabalho algébrico, vamos lá. 5 vai ser igual a 5 menos 5b mais b. Olha só que muito louco que vai acontecer aqui. 5 vai cortar com 5. Eu vou ter o que aqui? 0 igual a menos 4b. O meu b é 0. O que significa o b ser 0? A gente lembra daquela questão do termo independente cortar as ordenadas aonde o x é igual a 0. Então eu sei que essa reta aqui, ó, vai cortar exatamente na origem do meu plano cartesiano, certo? Vamos vir aqui na minha equação, na primeira equação que eu encontrei, vamos substituir o b igual a 0. O a vai ser igual a 1 menos 0. Encontrei o meu a igual a 1. Se eu tenho o meu a e tenho o meu b, a gente basicamente encontrou a minha equação da reta, certo? Y igual a x mais b. Então, y vai ser igual a 1 vezes x, que é x, mais 0. Então, vai ser só igual a y igual ao meu x, certo? Então, a equação vai ter essa carinha aqui, ó. Uma equação subindo que corta na origem do plano cartesiano. Segunda forma de fazer. Como é que eu faço isso? Utilizando matrizes, certo? Então vamos fazer aqui por matrizes. Como é que eu faço? Eu faço um determinante dos pontos que eu tenho. Coloco xy 1.
os dois pontos, 1, 1, 5, 5, completei com 1, igual a 0. E é basicamente eu fazer o determinante disso, certo? Vamos lá. O determinante disso daqui vai ser como? Mais, menos e mais. X que multiplica. Vamos fazer aqui por... esqueci qual que é o nome, mas não é por sacos. A gente vai fazer o determinante desse cara aqui que vai ser 1 menos 5 menos y que multiplica 1 menos 5 de novo mais 1 que multiplica 5 menos 5. Isso aqui igual a 0. Só fazendo determinante, tá? 1 menos 5 menos 4, menos 4x. 1 menos 5 menos 4 de novo. Com o y mais 4y. 5 menos 5, 0. Então esse cara aqui corta, vai ficar só igual a 0. Eu chego no quê? X igual a y também. Certo? Então aqui eu basicamente acabei o exercício, porque eu consegui encontrar y igual a alguma coisa. E essa aqui é a minha equação da reta, que é igual à equação que a gente já tinha acabado de encontrar, certo? Uma coisa que a gente pode testar também. A questão da colinearidade de pontos, né? Será que um ponto aqui, 4, 3, é colinear? O que significa o colinear? Ele está ali no meio das retas do lugar geométrico ali, entre esses dois pontos. Se eu ligar uma reta de 1 a 5, 5, essa reta vai conter esse ponto? Tem um jeito simples da gente testar. Vamos fazer o determinante desses três pontos e ver se é igual a 0. 1, completo com 1. 4, 3, completo com 1. 5, 5, completo com 1. E eu vejo se dá 0. Vamos fazer aqui rapidinho. Mais, menos, mais. 1 que multiplica 3 menos 5, menos 1 que multiplica 4 menos 5, mais 1 que multiplica 20 menos 15, vai ser igual a 0? Vamos testar. Aqui vai dar menos 2, mais 1, 5, mais 5. Isso aqui é igual a 0? 6 menos 2 dá 4. 4 é igual a 0? Falso. Como é falso, esse ponto não pertence àquela reta, então não é colinear. Os três pontos não são colineares, certo? Tudo depende do resultado dessa matriz aqui. Certo? Vou dar uma comentada só sobre o que é coeficiente angular. O que é o coeficiente angular de uma reta? Tá, o que vai ser esse coeficiente angular dessa reta? Dado uma certa reta f igual a x mais b, que a gente já sabe que é o formato da minha reta, da equação da reta, o que a gente percebe? A gente percebe que dependendo desse ângulo, a minha reta vai crescer ou decrescer, certo? Qual que é o jeito fácil de eu encontrar esse ângulo aqui? Ou, melhor a gente perguntar, aonde que esse ângulo está na minha equação da minha reta? A gente percebe o quê? O sinal da minha reta, se essa reta vai subir ou descer, é proporcional a esse A que está junto com o x, né? Por exemplo, se o A for menos 2 e for desse formato aqui, ó, y igual a menos 2x, eu percebo que o quê? Sempre que eu ia avançando x, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, resultados positivos, o y vai ficar negativo. Então a gente percebe o quê?
esse termo aqui, ele é justamente essa proporcionalidade desse ângulo aqui. Tem uma forma legal da gente calcular aqui, que vai ser o quê? Dada uma certa altura, se eu tenho aqui um x, dado um certo f de x e essa distância k aqui embaixo, esse alfa aqui, ou melhor, a tangente desse alfa aqui, vai ser justamente a diferença desse f de x por esse k que está ali embaixo, certo? E isso daqui é proporcional ao sinal que essa função vai acabar tendo no final. Então, ó, esse a aqui vai ser justamente a tangente do meu alfa, certo? Ou o coeficiente angular que essa reta vai ter. Esse coeficiente vai dar o sinal da reta. Se for um a menor que zero, a gente tem uma reta descendo. Se for um a maior do que o zero, a gente vai ter uma reta subindo. Certo? É basicamente esse conteúdo aí que caiu na primeira prova. E é isso.